A paz do Senhor, amados, graça e paz, né? A nossa oração é para que todos estejam bem nessa noite. Deus abençoe a você que está aí nos assistindo, né? E Deus possa trazer uma palavra, assim, para os nossos corações, né? Para a nossa edificação, em nome de Jesus, nessa noite. Para você que está nos visitando pela primeira vez, Deus abençoe, seja bem-vindo e que Deus possa falar contigo também nesta noite. Amém? Essa é a nossa oração. O tema hoje da mensagem é na fraqueza que Deus nos aperfeiçoa. É na fraqueza que Deus nos aperfeiçoa. Vamos dar o texto base é o texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor, né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, né? Palavra do apóstolo Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios. Curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir, né, que Ele preencha o nosso coração, traga hoje instrução, exortação para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia de vida e mais um dia, Senhor, na Tua presença. Obrigado aqui, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade, Pai, por esse culto de oração, Pai querido. Te agradecemos aqui pela vida do Fúvio, da Clébia, do Maurício, a todos aqueles que estão participando via chat, Senhor. É que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Usa aqui o Teu servo, Pai, como instrumento Teu, para que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, Senhor. Essa, Pai, é a nossa oração, né? Alimenta-nos mais uma vez, Pai, continua conosco. Mais uma vez, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Essa é a nossa oração. Amém, 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 Senhor, amém, amém, amados. Então, esse texto da segunda carta aos Coríntios, né? O apóstolo Paulo escreveu, capítulo 12, versículo 10, aqui ele fala de um tema interessante, né? Essa carta é uma carta de instrução para a igreja de Coríntios, onde ele fala a defesa do seu apostolado, né? E ele praticamente né, derrama assim todas as suas, né? Ele fala de todas as suas dificuldades, né? Em Cristo, pela missão da pregação do Evangelho. E aqui nesse texto, especificamente, é um texto que ele fala sobre aquele espinho da carne. Nós não sabemos, a palavra do Senhor, a Bíblia ele não explica que espinho da carne, né? Qual é essa dificuldade, né? Que ele tinha, ele mesmo fala que ele pede ao Senhor, né? Ele clamou várias vezes ao Senhor para que tirasse isso. E ele mencionando na carta, ele diz que Deus disse a ele, olha, a minha graça já basta, né? E nós não sabemos, ele não relata do que se trata, se é alguma doença, se é a perseguição dos judeus, né? Que para quem não sabe, Paulo antes perseguia os cristãos, né? Ele foi testemunho ocular no martírio ali de Estevão, então, ele perseguia fervorosamente os cristãos. E depois ele se converteu, né, ao cristianismo, e a partir daí ele passou, né, quando nós vemos lá em Atos 9, no texto de Atos 9, quando vê aquela palavra, a revelação do Senhor a Ananias, né, que diz assim, a visita de Ananias, que diz assim, né, no começo, ora havia em Damasco um discípulo, Atos 9, no versículo 10, diz assim, ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas,
procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, né? Aí, no 15, no versículo 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse, Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, nesse texto, acho que o apóstolo Paulo, ele de 2 Coríntios 12, 10, ele percebe, né, o quanto que aquele sofrimento, né, ele estava tendo, quando ele diz no texto, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, Paulo percebe o quanto, né, que esse sofrimento pelo Evangelho, né, o fortalece, como Deus fortalece ele, né? Nós vemos como Deus fortalece ele com as perseguições, com as dificuldades. Esse que ele quer passar isso para a gente, né? E porque o tema é na fraqueza que Deus nos aperfeiçoa, né? Então nós estamos vivendo aí um tempo difícil. Eu não quero aqui entrar em detalhes em relação à pandemia, mas um pouco nas consequências dela, né? O noticiário não para de falar, tantas pessoas aí passando dificuldade, pessoas com fome, desempregados, né? Então, quanta dificuldade, quanta fraqueza, né, que o ser humano está sentindo na sua pele hoje. Então, essa é a mensagem para aqueles que estão em Deus, aqueles que, né, estão firmados na palavra do Senhor, né? O quanto Deus pode nos fortalecer nesse tempo, né? Nesses dias de fraqueza. E Paulo percebia que a causa dos seus sofrimentos, né, pelo Evangelho, capacitava-o cada vez mais, né? É notório isso, né? Cada vez, cada perseguição, né, cada injúria, cada sofrimento ali pelo Evangelho que Paulo passou, mais ele sentiu fortalecimento no Senhor. Veja como o Evangelho de Cristo, ele é um pouco contraditório àquilo, né, que nós ouvimos e vemos aí fora no mundo. Então, nós temos, uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Então, ele é muito contraditório. Você tem que morrer, né, para nascer de novo. Você tem que dar, né, para receber. Você tem que orar pelos seus inimigos também, não só pelos seus amigos. Você tem que dar a outra face. Então, é bem contraditório. Então, é um novo, né, modo de vida. Então, a vida com Cristo, ela requer um novo modo de vida. Isso é importante. E Paulo, ele não só expressa esse sentimento, né, de poder, né, vindo do Senhor em momento de fraqueza, não só nessa carta. Ele também manifesta isso lá na carta que ele escreveu aos Filipenses. Quando nós vemos no capítulo 4 de Filipenses, ele fala a mesma coisa, né? Então, na carta Filipenses 4, os versículos 10 e 13, né, que diz assim: Paulo exalta a sua gratidão ao Senhor pelo cuidado da igreja com ele. Diz assim o texto, Filipenses 4, 10, 13: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas o faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, aqui Paulo também ele exalta, ele expressa, né, aos seus amados filipenses, numa carta onde ele cita muito: alegrai-vos no Senhor. Né? Mesmo estando preso, provavelmente em Roma, ao escrever a carta, ele tinha esse sentimento de alegria, de fortalecimento no Senhor.
mesmo diante de toda aquela dificuldade, tudo aquilo que ele passava. E nessa carta ele expressa muito o amor aos filipenses, pelo cuidado, pelo carinho, né, que sempre estiveram ali presentes, mesmo sem ter, né, praticamente, mas sempre ajudou Paulo, né, em toda e qualquer situação. E Paulo fala aqui, né, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, né, na alegria ali, na tristeza, com muito, com pouco, né, passando necessidade ou não. Então Paulo expressa isso. Ele expressa esse poder, né, de Deus em nós, nas nossas vidas. Como é bom, né, passando você, né, um momento como esse, momento de dificuldade, momento de tribulação, mas passando com Deus, Ele conforta, né? Passando a dificuldade, a adversidade com Deus, é um tempo de lapidação, é um tempo de aprendizado, né? Deus nos lapida porque Ele nos ama, então é bom. Então entenda, amados, entenda como a pastora ministrou, né, no último domingo, entenda esse tempo que nós estamos passando, né, essa pandemia, todo um pouco desse caos, mas também com uma disciplina do Senhor para nós, para que possamos refletir e voltar o nosso pensamento ao Senhor, se dedicando mais à leitura da Tua Palavra, se dedicando mais à oração, procurando fazer comunhão com os irmãos, mesmo que seja online, mas tem esse tempo de reflexão, né? Observe, nesse tempo de dificuldade, então Deus, Ele quer falar conosco, Ele quer tratar, né, conosco também. Então, isso é importante. Na carta aos Romanos, Paulo também, ele faz uma semelhança, menção também a respeito. Lá em Romanos 8, 28, né, quando ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles, né, que o amam, daqueles que amam a Deus, tudo coopera. Por isso que a palavra diz, em tudo dai graça, né? Em tudo dê graça. Mesmo em dias como hoje, né? Em tempos como hoje que nós estamos passando, mas em tudo dê graça. Lembra daquele texto também de Jesus aos seus discípulos, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se ele venceu, nós também venceremos. Então essa é a mensagem de Paulo, quando ele fala desse texto em relação, na fraqueza, né? Nas nossas fraquezas, nas nossas adversidades, que Deus, Ele nos aperfeiçoa, né? Ele trata conosco, Ele lapida o nosso caráter, né? Trata com o nosso interior, o nosso exterior. É nesse tempo de dificuldade que Deus trata conosco. E para que Deus possa nos usar na fraqueza, né, como deve ser a nossa relação com Ele, para que o Senhor possa, né, trabalhar conosco nesse tempo de fraqueza, para que você tenha um respaldo do nosso Senhor, como deve ser o seu relacionamento com Ele. É importante, amados, assim como Paulo teve, como os apóstolos tiveram esse relacionamento e suportaram tempos de angústias, tempos de dificuldades, tempos de tribulação. Então, acho que eu quero abordar aqui alguns pontos. E o primeiro ponto, né, que eu queria abordar é o que nós precisamos renovar diariamente o nosso interior com Deus. Precisamos renovar diariamente o nosso interior com Deus, né? Você quer ser abençoado por Deus, você quer que Deus trabalhe com você nesse tempo, nesse período, nesse momento de fraqueza, que Deus possa aperfeiçoar você, aperfeiçoar o seu caráter, né? Então, você precisa diariamente renovar o seu interior com Deus, renovar o seu interior. E de que forma? Vamos ler um texto lá em 2 Coríntios também, nessa mesma carta, 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 16 ao 18. Olha o que Paulo diz aqui à igreja. Ele diz assim, né?
Por isso, não desanimamos, né? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, amados, a mensagem que Paulo deixa aqui para nós é como prova, né? Como para que nós possamos renovar o nosso interior com Deus, né? Não se preocupe com as circunstâncias, com aquilo que está ao seu redor, né? Aquilo que está acontecendo ao seu redor. Não se preocupe com isso, né? Se preocupe o quê? No alvo, que é Cristo. Se preocupe nas promessas que Deus tem, né? Para cada um de nós. Se preocupe com a sua salvação. Se preocupe com isso. Que do mais Ele fará, né? Paulo fala, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, passar a tribulação com Deus, né? Peso de glória, isso pesa lá na frente para nós com Cristo, né? Louvor para nós, acima de toda comparação. Não se compara com aquilo, o que estamos passando hoje, não se compara com a glória eterna, com o Senhor que nós vamos passar. Isso que é importante para nós. Não atentando nós nas coisas que se veem, né? Cuidado, né? Não se preocupe tanto com isso, mas nas coisas que nós não vemos, porque as que nós vemos são temporais. Vai passar, né? Essa pandemia ela vai passar, esse tempo de dificuldade vai passar também em nome de Jesus. E as que não se veem são eternas. Aquilo que está guardado para nós, nossa vida eterna com Cristo, que a gente hoje não visualiza, né? Então, isso é importante para nós. Então, esse cuidado. Então, cuidado com aquilo, com as circunstâncias, com as dificuldades que nós, né, estamos passando, aquilo que está em volta. Não se preocupe tanto com isso, mas se preocupe com aquilo que Deus tem para você. Essa é a mensagem que Ele quer passar aqui para a igreja, né, em tempo de tribulação. Um outro texto também interessante para nós, para que possamos renovar cada dia o nosso interior, é importante, Hebreus 11, né? O versículo 1 e o versículo 6 de Hebreus, né? Que fala a respeito da fé, né? Um texto muito famoso, que diz que a fé é a certeza de coisas, né, que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé. E de fato, e o 6 que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe, né, e que se torna galardoador dos que o buscam, né? A nossa recompensa com Deus, a nossa promessa, o nosso prêmio com o Senhor. Então não temos como agradar ao Senhor sem fé. Sem fé é possível agradar a Deus, né? Que tenhamos essa prática, essa lembrança todos os dias das nossas vidas, que possamos renovar o nosso interior, né? Todos os dias com essas palavras, com essas mensagens, com esses conselhos da palavra do Senhor. Vamos cuidar do nosso interior, né? Com a fé em Cristo, com a fé em Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. E vamos se preocupar com aquilo que Deus tem para nós, com a promessa do Senhor, né? Que nós vamos passar sim nessa tribulação. Com o Senhor nós vamos passar, e vai servir para nós aprendizado, né? Uma caminhada com Deus dentro da dificuldade. Nós vamos aprender muito mais e crescer em poder. Por isso que é na fraqueza que Deus nos aperfeiçoa, né? É diante das adversidades que Deus trabalha conosco. Amém? Um outro ponto, mais um ponto para nós também, para que Deus possa, né, nos aperfeiçoar nesse tempo de fraqueza, é que precisamos, né, nos alimentar diariamente da palavra do Senhor.
não tem como nós, né, receber uma revelação de Deus sem o conhecimento da tua palavra. Então, precisamos conhecer aqui a palavra do Senhor. Né? Se você é novo na fé, não tem problema, tem aí vários planos de leitura. A igreja está fazendo um plano de leitura cronológico, um passo a passo. Então, você pode seguir ali, acompanhe conosco a IBD todos os domingos às 10 horas da manhã. Lá você vai ver os irmãos ministrando, né? Dando a sua opinião a respeito. Então, ali nós aprendemos juntos, cada dia, né? Cada domingo, um pouco mais da palavra do Senhor. Então, não tem como ter essa relação com Deus, receber revelação do Senhor, sem conhecer a tua palavra. Então, precisamos, diariamente, por meio de um devocional, mas ler um pouquinho, né? Uma pequena parte da palavra do Senhor, todos os dias. Isso é importante, é o nosso alimento, né? O nosso pão de cada dia. O próprio Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele mesmo fala, lá em Timóteo 2,15, né? Ele fala assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Então, é importante ter a prática da leitura da palavra do Senhor. Amém? Isso é importante, precisamos conhecer, para que Deus possa nos revelar, né, no nosso íntimo, no nosso coração, em todos os momentos, né, das nossas vidas, Ele possa trazer essa revelação para nós, daquilo que Ele quer, do propósito que Ele quer para cada um. O Salmo 119, no versículo 105, texto, né, muito conhecido, né, que diz que a palavra que é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, né, para os meus caminhos. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra que vai nos, né, conduzir aqui, vai nos ajudar no nosso dia a dia. Então, é importante, nós precisamos ter essa prática da leitura da palavra do Senhor todos os dias. Amém? É importante. Esse é o segundo ponto. Quero abordar mais um ponto para que Deus possa, né, nos aperfeiçoar na fraqueza. Esse terceiro ponto é, precisamos louvar diariamente o nome do Senhor, né? Precisamos louvar diariamente o nome do Senhor, né? O Salmo 117, ele já diz, né? Louvai ao Senhor, né? Vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, diz ainda. Então, precisamos louvar a Deus, né? Todos os nossos dias. Então, colocar ali o nome de Deus em tudo que a gente fizer, né? Louvar e engrandecer o teu santo nome, agradecê-lo ali nas nossas refeições, agradecê-lo aí pelo emprego, né, que nós temos, pelo emprego que ele há de arrumar, com certeza, para aqueles que estão desempregados. Então, precisamos engrandecer o teu santo nome todos os dias. Dai graça, né? Em tudo nós devemos dar graça. Então, agradecer a Deus pela empresa onde nós trabalhamos, pelo emprego, pelo salário, pela oportunidade de poder dizimar e ofertar na casa dele, né? Pela nossa família, nossas esposas, nossos filhos, né? Pelas nossas contas ali que nós honramos e pagamos. Então, precisamos colocar Deus sempre em tudo em nossas vidas, né? No nosso propósito ali, tudo, colocar Deus é uma forma de louvar, de agradecer, de engrandecer o teu santo nome. Importante. E louvar a Deus também com cânticos, né? Como diz o Salmo 150, né? Que diz aleluia, né? Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. E depois o salmista ele continua, né? Louvai a Deus com todos os instrumentos, tudo que tem fôlego, né? Louve ao Senhor. É importante também uma maneira da gente alimentar ali a alma, né? Com o Senhor, louvando, cantando para Ele, como nós fazemos na igreja.
Então, louve a Deus, reconheça a Deus em todos os momentos da sua vida. Isso é importante, para que Deus possa trabalhar, possa te aperfeiçoar em momentos de fraqueza, para que Ele possa lapidar e trabalhar com você, meu irmão. Faça isso. E mais um ponto, né, que eu queria abordar com os irmãos, que é: precisamos do quê? Vigiar e orar todos os dias. Amém? Precisamos vigiar e orar todos os dias. Tá? Isso é regra para todo cristão. Né? Lá em Mateus 26, no versículo 41, ele diz que Jesus disse aqui aos seus discípulos, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos vigiar, precisamos orar. Tá? É importante isso, amados. Precisamos todos os dias. Nós não temos como ter uma relação com Deus sem a oração. É importante. Por isso que tem esse culto de oração quarta-feira. Os irmãos fazem oração todos os dias, né, da semana, às 18 horas. Então, é importante. Não temos como ter uma comunhão com o Senhor, um relacionamento com Deus sem a oração. É importante isso, amados. E vigiar, cuidado. Devemos fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor, né? Fuja da aparência do mal. Procure fazer aquilo que é correto. E só mais um ponto, amados, que eu queria abordar, para que Deus possa nos aperfeiçoar, né? Nesse momento de fraqueza, que é o que precisamos carregar dia a dia a nossa cruz, né? Assim como Jesus disse lá em Mateus 16, 24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então precisamos carregar a nossa cruz todos os dias. Então, ser cristão tem seu preço. Temos a glória, temos a promessa da vida eterna, mas temos o preço também, né, a ser pago. Né? Ninguém disse que ia ser fácil, não. Mas, firmes com Cristo, nós venceremos, assim como Ele venceu a morte na cruz, nós venceremos. Então, seguir a Jesus requer o quê? Um novo modo de vida, que é totalmente ao contrário daquilo que tem no mundo. Como disse no começo, é preciso morrer, né, para o mundo e nascer para Cristo, para Deus. Então, é preciso mudar a sua conduta, né, mudar a sua conduta diante, né, da sociedade, daqueles que o cercam, dar um bom testemunho, ser sal da terra e luz desse mundo, ser referência, porque aqui nós somos embaixadores de Cristo, nós somos peregrinos, né? Nós somos o quê? Cidadãos do céu, então precisamos ser sal da terra e luz aqui, ser referência mesmo aqui nessa terra. Temos que dar exemplo de conduta, de vida cristã, importante. Então, é ter uma vida pautada na verdade, uma vida pautada na transparência, né? Uma vida pautada no respeito mútuo, no amor ao próximo, no acolhimento ao próximo. Importante. Então, essa é a nossa, né? Devemos carregar aí a nossa cruz todos os dias. É importante que você tenha isso em mente, amados, para que o Senhor ele realmente possa nos aperfeiçoar, né? Em tempo de fraqueza, lapidar, né, cada um de nós e trabalhar com as nossas vidas. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui para os amados, né? Que é na fraqueza que Deus nos aperfeiçoa. Então, nesse momento que estamos passando, pense nisso, né? Pense nisso. Então, veja as oportunidades, né? Veja que Deus ele quer falar alguma coisa contigo, tá? Não fique se lamentando, não. Confie em Deus. Seja forte, né? Que Ele vai trabalhar com você e nós vamos vencer todas essas dificuldades. Em nome de Jesus. Amém?